queridos camaradas, caros amigos, aqui há dias o nosso camarada Jerónimo de Sousa lançava um apelo aos ativistas e aos amigos da CDU, que era o de que fossem também eles candidatos, que se envolvessem nesta batalha como se candidatos fossem, na batalha do esclarecimento, da mobilização. Ora, olhando para este comício, se fosse preciso ainda, aqui está a demonstração de que o apelo foi escutado. Daqui enviamos ao nosso camarada Jerónimo de Sousa um forte abraço, fazendo votos de que a sua recuperação prossiga e de que possa estar dentro em breve ao nosso lado para esta reta final da campanha, que está em crescendo, como em crescendo está o resultado que estamos a construir. Temos nesta altura, neste momento da campanha, que começa agora oficialmente, mas que na verdade já leva muitos dias, muitas horas de contactos com a população, de esclarecimento, de divulgação das nossas propostas. E quanto mais a campanha avança, vamos ter que fazer mais ainda, e vamos fazer mais, mas quanto mais a campanha avança, quanto mais falamos, mais ouvimos, mais debatemos, mais se torna claro que a CDU é, sim, uma força determinante no presente e para o futuro deste país. A CDU e as forças que a compõem foram determinantes para avanços fundamentais na vida dos portugueses. Trabalhámos e lutámos para melhorar a vida dos trabalhadores, dos reformados e pensionistas, dos mais jovens, dos micro, pequenos e médios empresários, quando alguns julgavam que os direitos que tinham sido retirados pelo governo PSD-CDS nunca mais iam ser repostos. Os feriados, os cortes nos salários, as penalizações nas reformas, a sobrecarga nos impostos, os cortes nos subsídios, desemprego no 13º mês. Quando alguns julgavam que nada disto seria reposto, e é natural que assim fosse, porque foi sempre assim. Em décadas, nós fomos conhecendo governos, ora do PS, ora do PSD, com ou sem o CDS. Vinha um quando o povo estava farto, vinha outro, que saía igualmente quando o povo estava farto, para vir outra vez o primeiro. E nesta alternância havia sempre uma certeza, era que cada um que deixava a governação deixava as coisas sempre pior do que o anterior tinha deixado, do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista do ataque ao projeto consagrado na Constituição da República. E essa certeza foi quebrada pela intervenção da CDU em 2015. Mas não se tratou apenas de recuperar direitos, e já não seria pouco, estes e outros de que aqui falei. Tratou-se também de avançar, de ir mais além. Em muitos casos, tornámos possível aquilo que alguns diziam ser impossível. Foi possível, por exemplo, como já aqui se disse, que passássemos a ter manuais escolares gratuitos. Foi possível instituir um passe social intermodal, válido para todos os meios de transporte, com um preço moderado e que ainda pode ser mais barato. Foi possível consagrarmos o princípio da gratuitidade das creches, faltando aumentar substancialmente nos próximos anos o número de lugares na rede pública ou equiparada para que este direito seja efetivo para todos. Foi possível reduzir as propinas no ensino superior, que até então só conheciam um caminho de aumento, ora com PS, ora com PSD.
Foi possível reduzir as taxas moderadoras na saúde e reduzir os custos com os medicamentos. Foi possível reduzir o IVA da restauração, eliminar o pagamento especial por conta para os micro, pequenos e médios empresários. Estes são alguns exemplos, apenas alguns exemplos, do que não teria acontecido se não fosse pela força, pela intervenção, pela exigência da CDU. Por isso dizemos àqueles que agora gostariam que a CDU não contasse, que a CDU conta. Contou, conta e contará. E se tiverem dúvidas, vão perguntar às famílias que pouparam centenas de euros agora em setembro nos manuais escolares, ou às que antes não os podiam comprar. Vão perguntar-lhes se a ação da CDU conta ou não conta nas suas vidas. Perguntem aos trabalhadores e às suas famílias que, em vez de pagarem, às vezes, em alguns casos, mais de 100 euros pelo passe para poderem ir trabalhar, ou aos reformados que não saíam da sua zona de residência porque não podiam pagar o passe, perguntem-lhes se as conquistas da CDU contam ou não contam nas suas vidas. Mas perguntem também aos jovens casais que têm filhos pequenos ou que estão a pensar tê-los, se faz ou não faz diferença ter acesso a uma creche gratuita para poderem deixá-los. Sim, a CDU contou, conta e contará na vida dos portugueses. Camaradas e amigos, há coisas a que só a CDU dá a centralidade que merecem. Hoje são muitos aqueles que falam do aumento dos salários como uma medida necessária, pois foi pela força e pela persistência da CDU que se produziu um sistemático aumento do salário mínimo nos últimos anos, mesmo que ainda insuficiente, aquém das possibilidades e das necessidades. É a CDU que coloca todos os dias no centro do debate político a questão do aumento geral dos salários. O aumento dos salários é uma medida indispensável, capaz não só de reduzir as desigualdades, de garantir uma distribuição mais justa do rendimento nacional, mas indispensável para melhorar a vida de quem trabalha. Uma medida que é insubstituível no combate à pobreza, na garantia de melhores reformas no futuro e no reforço da sustentabilidade da segurança social. Uma medida que funciona também, como ficou demonstrado, como dinamizadora da atividade económica, da economia nacional e do emprego. O aumento dos salários, com a subida do salário médio e incluindo a aceleração do crescimento do salário mínimo para 850 euros no curto prazo, exigem medidas políticas concretas, aqui e agora. Não são as promessas que agora alguns vêm fazer, o PS, como a direita também, que atiram sempre para horizontes longínquos que nunca se concretizam aquilo que é preciso fazer aqui e agora. Porque é aqui e agora que vivem os trabalhadores e as suas famílias. É aqui e agora que passam dificuldades. É aqui e agora que têm baixos salários. E é aqui e agora que os salários têm de ser aumentados. Diz agora ao PS que é preciso aumentar o salário médio. E é verdade. Temos um salário médio que está muito longe da média da zona euro. Aqui há uns anos, há umas décadas, prometeram-nos que, tendo a mesma moeda dos alemães, mais dia menos dia, teríamos salários idênticos aos alemães. Pois a média da zona euro, o salário médio na zona euro anda hoje acima dos 1.900 euros, em Portugal está pouco acima dos 1.000 euros. Mas é verdade que é preciso aumentá-lo. Mas como é que se aumenta o salário médio? Esta é uma resposta que o PS não dá.
Aumenta-se, desde logo, criando condições para fazer subir o salário mínimo, porque isso representa também um impulso à subida do salário médio. Depois, consegue-se também, dando exemplo aos trabalhadores do setor público. O Estado pode e deve dar o exemplo. Não é aquilo que andou a fazer nos últimos anos e como mais uma vez quis fazer o PS agora em 2022, que é forçar atualizações salariais que são comidas sempre pela taxa de inflação. Os trabalhadores da administração pública perderam, na última década, cerca de 10% dos seus salários. Os salários reais foram encolhidos porque foram comidos pelas sucessivas taxas de inflação. Há que dar o exemplo e garantir, pelo menos, toda essa recuperação do poder de compra. Mas há também mais que se pode fazer para subir o salário médio. Algo que o PS também não quis fazer, que é dar aos trabalhadores os instrumentos, nomeadamente no que toca à legislação laboral, que lhes permitam, na negociação com os patrões, ter uma posição mais forte de defesa dos aumentos de salários. É revogando a caducidade da contratação coletiva, medida que o PS resistiu a tomar. Mas a direita e o PS continuam preocupados, sobretudo com os lucros das grandes empresas, a acenar com a suposta insustentabilidade económica do aumento dos salários, em particular do salário mínimo, e com a fragilização que isso traria às pequenas e médias empresas. Mas as micro, pequenas e médias empresas têm, no aumento do poder de compra da população, um fator essencial para a sua própria atividade, porque estas empresas vivem sobretudo do mercado interno e não das exportações. E demonstramos nos últimos anos, mesmo em alturas que alguns diziam que o aumento do salário mínimo seria incomportável, que ele não apenas foi possível, como ajudou ao desenvolvimento económico, ajudou à atividade das empresas. Lá se foi o mito de que aumentar salários é mau para a economia. E o mesmo se pode dizer em relação às pensões, às reformas e às pensões, cujo aumento, sendo da mais elementar justiça, tem também um efeito económico relevante de dinamização do nosso mercado interno. É, aliás, no mínimo escandaloso que o Governo tenha deixado cair o aumento extraordinário de pensões exigido para janeiro pela CDU. Preferiu transformá-lo em promessa eleitoral, usando os pensionistas como arma de arremesso eleitoral. Não foi a não aprovação do Orçamento de Estado, da proposta de Orçamento de Estado, e é bom que se desfaça de uma vez esta mentira, não foi a não aprovação da proposta de Orçamento de Estado que adiou o aumento extraordinário das pensões que devia ter lugar agora em janeiro. Foi o cálculo eleitoralista do PS, sempre a pensar nas eleições em vez de pensar nas soluções. Fez o mesmo na saúde, a área em que rejeitou as medidas de emergência propostas pelo PCP, sobretudo aquelas que visavam atrair e fixar os profissionais indispensáveis para o Serviço Nacional de Saúde e, com isso, aumentar o número de pessoas com médico de família, a resposta necessária para mais consultas, a mais cirurgias, a mais exames em tratamentos. Também aqui quis as eleições em vez das soluções. Já sabemos que o PSD quer escancarar a porta aos grupos privados que fazem negócio com a doença para que estes apanhem uma fatia ainda maior dos recursos públicos que fazem falta ao Serviço Nacional de Saúde. Já sabemos que querem empurrar ainda mais portugueses para o esquema dos seguros de saúde. Mas o que sabemos também é que quem, como o PS, assiste à degradação dos serviços públicos de saúde e recusa as medidas necessárias para a contrariar e para a inverter, pode ter discursos muito veementes sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas está, na realidade, a empurrar na mesma direção. Dizem
Até dizem que a proposta de Orçamento de Estado previa mais recursos para a saúde, mas não dizem que uma grande parte desses recursos vai parar ao privado pelos vasos comunicantes que hoje existem do Serviço Nacional de Saúde com o setor privado. Aquilo que era necessário, que era fixar os profissionais para travar a debandada que atrasa a resposta do Serviço Nacional de Saúde, a isso fugiram e só o reforço da CDU nestas eleições está em condições de dar mais força para a concretização desta medida, dar mais força à defesa do Serviço Nacional de Saúde. Camaradas e amigos, a questão do acesso à habitação, do acesso a uma habitação com dignidade e conforto, continua a estar por concretizar na vida de milhões de portugueses. Há gente a ser despejada com a cobertura da lei ou pela especulação imobiliária. Há gente que deixou de conseguir pagar a casa onde vivia, seja ao senhorio, seja ao banco, porque ficou desempregada, porque cada vez sobra menos salário em cada mês para pagar os custos com a habitação. Aumentam as habitações precárias, em particular nas áreas metropolitanas. Há famílias a viver em quartos, há gente que volta para a casa dos pais, há idosos a deixarem de ter habitação autónoma, há jovens que querem, mas não podem ter uma vida independente em casa própria. Temos ouvido alguns discursos sobre a importância da habitação. Mas também aqui, o que sobra em discursos, falta em medidas concretas. Pouco ou nada se fez para contrariar a especulação imobiliária, em particular nos grandes centros urbanos, como aqui acontece em Lisboa, deixando as pessoas à mercê dos negócios e o direito à habitação abandonado à lógica dos fundos de investimento, do capital financeiro, dos vistos gold ou da dominação da utilização turística. Expulsam-se as pessoas das suas casas e também das zonas mais nobres da cidade, empurrando-as cada vez para mais longe, descaracterizando as cidades, aumentando a pressão sobre as redes viárias e as redes de transportes, aumentando os impactos ambientais, degradando a condição ambiental das cidades e condenando as pessoas, as famílias, a condições cada vez piores de habitabilidade, de mobilidade, privacidade nas suas habitações. A habitação não pode ser um ativo para compor as carteiras dos fundos de investimento. Não pode ser para usar em negócios especulativos. A habitação é um direito, e é um direito essencial à vida humana e à vida em sociedade. E por isso é preciso uma política que a coloque no topo das prioridades. O PS e o PSD continuam a recusar, como aqui foi lembrado, a revogação da injusta lei do arrendamento. Mas mais do que isso, ainda há menos de 2 meses se juntaram para chumbar medidas mínimas de defesa dos inquilinos propostas pelo PCP. Medidas dirigidas à proteção dos contratos mais antigos e dos habitantes mais idosos. Nem sequer aceitaram prorrogar o regime excepcional que vigorou desde março de 2020 para que ainda em plena pandemia se continuasse a proteger quem mais precisa de ser protegido no seu direito à habitação. É por isto também que a CDU tem de ser reforçada nas próximas eleições. Porque é a CDU que está em condições de defender uma política de habitação conforme com a nossa Constituição, que prevê, é a CDU que tem, com a força suficiente, poderá impor aquilo que agora foi rejeitado. Uma lei de arrendamento justa e equilibrada, uma adequada política de solos e o combate à especulação imobiliária. Três medidas propostas pela CDU, 3 medidas essenciais: uma nova lei do arrendamento urbano, uma adequada política de solos, o combate à especulação imobiliária, 3 coisas que poderão ser realidade com o reforço da CDU nestas eleições. É escandaloso que no nosso país a habitação pública, o parque habitacional público, seja de apenas 2% do total de oferta de habitação. Uma percentagem que é muito inferior à de outros países,
nomeadamente alguns daqueles com os quais gostam de nos comparar, que chegam a ter, em alguns casos, cerca de 20% de habitação pública. É preciso investimento nesta área e investimento que não pode ficar dependente apenas dos fundos da União Europeia, que precisa também de uma forte componente do Orçamento de Estado. Precisamos de habitação pública, certamente para realojar quem vive em condições precárias, mas também para dar resposta a muitos milhares de famílias, de trabalhadores, jovens e menos jovens, a custos acessíveis para o seu nível de rendimentos, que contribua também para regular um mercado fortemente marcado pela especulação imobiliária. Não há dúvida, também para defender o direito à habitação, é preciso reforçar a CDU no próximo dia 30. CDU, CDU. Caros amigos e camaradas, há muitas e boas razões para votar na CDU. Porque a CDU não desiste de conquistar avanços, não desiste de lutar pelo progresso do país. Porque quando os da política de direita apresentam esses avanços como impossíveis, a CDU demonstra que eles são não apenas possíveis, mas necessários, indispensáveis e inadiáveis. A CDU é a força decisiva porque ninguém levará à Assembleia da República da mesma forma os anseios, as reivindicações, as lutas dos trabalhadores e das populações e as soluções para lhes dar resposta. O reforço da CDU no próximo dia 30 é indispensável para que a alternativa não seja entre a política de direita praticada pelo PSD ou a política de direita praticada pelo PS. E é sempre aí que as coisas vão dar. É aí que as coisas dão quando o PS tem as mãos livres para fazer aquilo que quer, quando se liberta dos condicionamentos como aqueles que a CDU exerceu nos últimos anos sobre a ação governativa. O resultado da CDU é determinante para derrotar a direita e para impedir a maioria absoluta do PS, que vai sempre dar à política de direita, como também para entravar os arranjos entre os dois que agora se começam a desenhar e a projetar. Apareceu aí, agora há poucos dias, a par da maioria absoluta que o PS continua a ambicionar, a possibilidade da dita solução à Guterres. E ainda nos lembramos do que significa esta solução, do que significou orçamentos viabilizados pelo PSD, uma revisão constitucional feita com o PSD, privatização de várias empresas públicas estratégicas, liberalização dos contratos de trabalho a tempo parcial, um impulso ao negócio da saúde privada, entre outras medidas. É esta a solução com que agora acenam. António Costa, ainda ambicionando a maioria absoluta, veio há dias dar o exemplo de Lisboa. Dizia ele que em Lisboa teve uma maioria absoluta e que sabem todos que não foi por isso que não deixou de falar com as outras forças políticas. Até deu o exemplo, vejam bem, do PDM, o Plano Diretor Municipal, que disse ter sido, na altura, negociado com todos e aprovado por todos ou quase todos. Não foi. Nem negociado com todos, nem aprovado por todos. Foi negociado e aprovado exclusivamente com e pelo PSD, todos os outros votaram contra. Mas o exemplo fica. E fica também o alerta sobre o seu significado. É que mesmo em Lisboa, quando António Costa teve a maioria absoluta que ambicionava, a ação governativa fugiu, o governo da cidade fugiu para a convergência com o PSD e sabemos hoje, pelo PDM que temos, o quanto ele contribuiu para alimentar a especulação imobiliária, para prejudicar as famílias na cidade e para favorecer o negócio dos promotores imobiliários.
Sim, camaradas e amigos, não há dúvida nenhuma que o voto na CDU é o voto que vai contar para decidir do aumento geral dos salários, da reposição do poder de compra e da valorização das pensões de reforma, da valorização do Serviço Nacional de Saúde e dos demais serviços públicos, para decidir do reforço dos direitos das crianças e dos pais, da garantia do acesso à habitação. É o voto que vai decidir do desenvolvimento do país. E é isto que nos dá a estabilidade. É esta a estabilidade que os trabalhadores e o povo necessitam. Não é a estabilidade das maiorias absolutas que rapidamente se transformam num inferno de instabilidade na vida das pessoas. É a estabilidade dos salários, do emprego certo e com direitos, a estabilidade dos serviços públicos, quando são precisos, sempre que são precisos, a estabilidade do acesso à habitação. Nestas eleições não há debates decisivos, nem são as sondagens que votam. Nestas eleições quem vota são os portugueses. Por isso, o resultado da CDU, que está ainda em construção e está a ser construído por este imenso e generoso coletivo que aqui hoje mais uma vez mostra a sua força. Este imenso e generoso coletivo que a cada dia está a construir o resultado, que vai construí-lo nos próximos dias, esclarecendo, mobilizando com mais e mais gente, com trabalhadores, com reformados, falando com pequenos e microempresários, vai construir o resultado que é insubstituível, que é o reforço da CDU, a força que é decisiva, a força que pesará no presente e no futuro deste país. Que viva a CDU!